Mas assim, essa área da ufologia, o que é que te levou a estudar essa área da ufologia? Tem quanto tempo já que você tem contato com essa área? Olha, isso começou quando eu era adolescente, criança para adolescente. Isso tem muitos anos. Você tem noção, para saber quando foi? É quando a Avenida Governador Valadares estava sendo calçada. Então era terra, e aí havia muita areia para colocar os bloquetes. E nós, quando criança, brincávamos de uma brincadeira chamada Mamãe da Rua. Atravessar a rua com uma perna só e ficava uma pessoa para impedir que você atravesse para o outro lado. Então foi nessa fase da infância que já começou tem muitos anos isso. Então, aí de repente, quando nós estávamos lá brincando, atravessando a rua, apareceu uma luz, mas muito grande mesmo, certo? E não era avião, não era um helicóptero, nada conhecido por nós. E aí essa luz veio na nossa direção. Aí todos nós corremos, as crianças, né, gritavam e tudo. E quando nós entramos, de altura você consegue... Essa luz, alta para você ter uma noção, ali na Governador Valadares, ela estava em cima da barragem da Copasa, certo? Que é hoje a barragem aqui, certo? Da Copasa, não aquela que foi construída lá em Serranópolis, que foi bem depois. Quando ela passou, lá todos os moradores contam que os motores pararam. Os motores... E aí, então quando em torno aí, vamos colocar aí de 40 metros de altura, né? Porque quem está assistindo que não é de Porteirinha, que não sabe onde fica, então em torno da luz que vocês viram em torno de 40 metros de altura, né? Isso. Aproximadamente bem baixo para ser um avião, então um helicóptero talvez... E a forma também de ser redonda, certo? Uma forma redonda e uma luz assim amarelada, muito clara, sabe? E aí quando ela veio aproximando da cidade, passando, todas as casas iam apagando as luzes. O interessante foi isso. Gerava algum tipo de distorção, não sei, algum tipo de interferência, né? Uma interferência magnética, né? Com certeza. Que primeiro foram os aparelhos que pararam, todos, o motor que puxa água, né? Que abastecia a Porteirinha, ele parou completamente. E as casas, as televisões, o pessoal que estava assistindo, ficou tudo fora do ar e de repente também a energia. Certo. Aí os pais nossos saíram. Para poder ver o que era que está acontecendo. Aquela gritaria de menino, né? E as luzes de repente apagam. E aí nesse momento que eles saíram para ver, apenas alguns que conseguiram. Os meus, por exemplo, não viram. Não viram. Meus pais não viram. Não viram porque na verdade tinha passado? Exatamente. Ele seguiu. Então isso ficou aqui em Porteirinha, esse comentário, né? Que durou alguns meses. E essa luz, ela na igreja em frente à prefeitura, ela parou lá em cima e ficou assim, no máximo 10 metros daquela igreja, planando lá em cima. E muitos viram, certo? Então isso despertou em muitas pessoas aqui em Porteirinha essa curiosidade do que era. Aí formavam-se grupos para ir no Cedro, certo? Para subir do Cedro, que seria um ponto melhor de avistamento, e em Porteirinha, em qual seria a localização. É um ponto mais alto e longe de outras luzes, né? Isso, e essa muito nave interessante. vinha. Eu chego a arrepiar quando eu... JT Igor, tá gravando isso aí, né? Nosso está ali nos bastidores, Igor e Pedro também. Certeza que tá gravando aí. Pois é. Então, o pessoal, foi um evento ali municipal, digamos assim. Então, teve uma repercussão muito de toda grande. A cidade. E aqui, na época, existia apenas uma máquina de filmar. E essa filmadora, ela era o seguinte, você tinha que mandar revelar. Sabe? Não era daquela que você já de imediato, como era uma fita cassete, por exemplo. Não era. Certo? Era uma máquina que tinha uma fita maior e ela deveria ser, ela é levada a Montes Claros para ser revelada, certo? E depois que traz. Então saiu um grupo pessoal aí que tinha essa máquina e conseguiram ir atrás, certo? Eles conseguiram filmar bastante, deram foco, uma boa filmagem. Agora, o que virou dessa filmagem? O interessante de tudo foi isso. Isso é o que eu acho que Você chegou a ver essa filmagem depois, não? Não, é isso que eu quero dizer. Ela chegou sem nada, certo? E aí eles mandaram, como o técnico conhecia, eram pessoas influentes politicamente aqui em Porteirinha, que tinha e já conheciam todos eles, ele falou que a fita chegou danificada, certo? Houve como se você estivesse passando um magnético, um imã. Certo.
Então a fita chegou como se tivesse danificado, como se não tivesse nada lá. Nada, exatamente. Ela foi totalmente apagada. Então não houve uma prova, certo? A única prova que foi visual e são os depoimentos de todos esses. Mas o interessante desses casos é que os depoimentos são todos iguais. Mesmo de pessoas que nunca se encontraram, certo? É isso que leva a ter uma veracidade no caso.